Pensa no seu casamento, para os felizados que são casados. Eu não sei você, mas quando o meu relacionamento com a Marli está mal um dia, eu não aguento mais. Tem gente que aguenta um bocado de tempo, mas quando nosso relacionamento com pessoas próximas está conturbado, é terrível aguentar, ou não é? Quando o relacionamento com nossos filhos está mal, é terrível aguentar. E Jesus sabia da importância de relacionamentos saudáveis. Isso perturba. Quando os nossos relacionamentos não estão bem, perturba e deprime a nossa alma, e pode também gerar enfermidades e consequências negativas de muitas formas. Creio que todos nós conhecemos isto. Quando não há diálogo entre pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, é quase impossível de ser suportado. Existem também igrejas que se distanciam umas das outras. Existe povo de Deus que se distancia um do outro, que não se fala, que não se comunicam, que se julgam mutuamente, que estão sempre com as duas mãos cheias de pedras de preconceitos uns contra os outros. Isso acontece também dentro de igrejas locais, quando existem tensões, discórdias, desavenças, distúrbios de relacionamento, que às vezes se perpetuam por anos. Ah, como é difícil, e como impede a bênção de Jesus sobre o povo de Deus, sobre o reino de Deus, sobre a igreja de Jesus, quando cada um permanece nos seus direitos, nas suas coisas, no seu orgulho. Eu conheço gente que passa 10, 15, 20 anos sem perdoar. Divisionismo e competição predatória entre denominações, igrejas, entre missões, é o pecado contra o Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser pontes e não trincheiras. Por isso era tão importante para o nosso Senhor Jesus que nossos relacionamentos estivessem limpos, fluentes, baseados no amor e no poder da graça gerados pelo sacrifício da cruz. Ele queria que nos aceitássemos em amor e não seguíssemos esquema mundano de simpatia e antipatia. É óbvio que todos nós trazemos isso dentro de nós de uma forma natural. Nós sentimos simpatia ou antipatia em relação às pessoas. Mas isso é uma forma natural, humana, de reação da nossa alma a respeito do que eu não gostaria agora de me aprofundar. Mas isso não é o modelo de Jesus da igreja, do povo de Deus. Jesus disse que a unidade entre nós só a encontramos nele. E nós não perguntamos de que status ou posição social são as pessoas. Não perguntamos se é homem, se é mulher, se é doente ou se tem saúde. Se não nos agrada ou não nos agrada, se nos é simpático ou antipático, essas não são condições ou pré-condições para relacionamentos saudáveis para os cristãos. Estas são perguntas cruciais, centrais deste mundo, mas não na igreja de Jesus, não para o povo de Deus. E é por isso que o Senhor roga, clama, suplica pelos nossos relacionamentos. Ele clama pelo relacionamento dentro da sua igreja. Ele clama pelos relacionamentos dentro da pioneira. Ele clama pelos relacionamentos dentro da igreja de Jesus no Brasil. Quando ele fez essa oração, ele pensou lá na sua igreja, na minha igreja, pensou na sua família, na minha. Ele pensou no povo de Deus nesse mundo.
E ele queria, ele ansiava e ele clamava a Deus por esses relacionamentos saudáveis no poder da graça e do amor da cruz de Cristo, porque Jesus sabia que só assim essa igreja poderia caminhar em frente, poderia cumprir com o propósito para o qual ela está aí. Tanto que mais à frente ele vai dizer que não há outro testemunho, não há outra forma melhor, mais poderosa do mundo crer em Cristo do que através da realidade da unidade do povo de Deus. Ele diz: Pai, por favor, que eles possam ser um, assim como nós somos um, porque aí sim o mundo vai acreditar que Tu me enviaste, o mundo vai crer que eu sou Cristo, que vale a pena ter fé, e que isso não é uma farsa, que isso não é uma instituição, que isso não é religiosidade, mas que isso é legítimo e vem de Ti. Só há um corpo de Jesus, e não 2, 3, 10, ou 100, ou 1000. Só há um corpo de Jesus, o seu corpo, e este é uma unidade. Talvez alguns pensam: ok, mas atualmente o ecumenismo está crescendo, então estamos caminhando na direção da unidade. Não, meus queridos, Jesus não estava pensando em ecumenismo nesse momento. Não é isso que Jesus está pensando aqui. Ele está falando não está falando de uma unidade organizada, nem tem o conceito que se tivermos todos a mesma teologia, vamos ser unidos. Ele também não pensa que a psicologia dos nossos dias pode nos unir. E por favor, psicólogos e psicólogas, eu não estou falando contra a psicologia, nem do benefício da bênção de uma ajuda profissional psicológica, mas não é a psicologia que une o povo de Deus, é a cruz de Cristo, é a graça de Deus, é o amor de Deus derramado nos nossos corações, e é nós permitindo que esse poder haja em nossa vida. Não há força humana, não há força terrestre que pode salvar os nossos relacionamentos, proporcionando essa unidade da qual Jesus está falando aqui. O texto é muito claro. Ele diz: para que sejam um, Pai, assim como Tu és em mim, Pai, e eu em Ti. Nós só seremos um em esse único Senhor que é Jesus. Ele que move os nossos corações, em cuja salvação nós vivemos, em cuja verdade nós somos transformados, nele, e através de quem nos aceitamos mutuamente, sem pré-condições, assim como Jesus aceita a ti e a mim, sem pré-condições, apesar de que ele teria muitas coisas contra nós. Ele não teve preconceitos, nem com pré-condições para nos aceitar e nos amar e nos salvar. Jesus está livre de preconceitos em relação a nós, e Ele quer que este clima defina os nossos relacionamentos. Isto já era um grande anseio do Antigo Testamento. Lembra do Salmo 133, onde diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí, o salmista então explica o que isso significa. Ele diz: é como o óleo da aprovação divina sobre a cabeça do sacerdote. É como orvalho que não somente refresca, mas gera vida, gera frutos. No tempo árido, no calor terrível da Palestina, quando à noite cai aquele orvalho denso, e que faz as plantas crescerem, as plantas frutificarem, faz as flores florirem. Ele diz: é assim que é a união entre os irmãos, e ele é como a bênção até a eternidade. O fato é que o Senhor Jesus quer ser o centro dos nossos relacionamentos, e unidade só existe quando Ele é o centro. E isto já começa em casa, como o homem e a mulher convivem no matrimônio. Pergunta é se possuem somente relacionamentos eróticos ou sexuais. Quando é que ainda está nesse ponto? Em muitos nem isso.
Mas Jesus nos salvou para que tivéssemos relacionamentos muito mais profundos, de alma, de coração, relacionamentos espirituais, fundamentados no eterno. Lembro da esposa do pastor, que um dia o pastor estava na igreja reunido com um grupo, e entra a esposa do pastor pela porta com um colchão debaixo do braço com a mala e com uma série de coisas, e ficaram todos assustados e perguntaram: mas o que é isso? E o pastor disse: querida, o que acontece? Disse: não, meus irmãos, fiquem tranquilos, eu vou, a partir de hoje eu moro aqui. Mas que é isso, querida? Não, fica tranquilo, a partir de hoje eu moro aqui. E aí queriam saber a razão, e ela disse: olha, eu quero viver com esse homem aqui, bonito, simpático, fala bem no púlpito, ele é uma bênção, é uma maravilha quando ele está aqui. Eu quero viver com esse homem, por isso que eu vou me mudar para cá. Eu não quero viver com aquele que eu conheço lá em casa, eu quero viver com esse. O desafio é relacionarmos-nos no amor de Deus com misericórdia, apesar de todas as nossas diferenças e fraquezas. Isso importa. Nós precisamos praticar isso a partir do nosso lar, nos pequenos grupos da igreja, na liderança da igreja, em toda a igreja. É importante aprendermos e praticarmos essa verdade em todos os níveis. Jesus diz que não há outro testemunho que convence o mundo a não ser esses relacionamentos saudáveis na graça e no amor de Deus.